Um feliz sábado a você que já chegou aqui nesta manhã, fevereiro já. Que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor derrame sobre você o poder do Espírito Santo. Hoje é um dia especial, hoje é o dia que o Senhor separou para que você possa relembrar que não está sozinho atravessando a jornada da sua vida. Você é feitura das mãos de um Deus de amor, de um Deus poderoso. E eu convido você a colocar-se em pé para fazer uma leitura comigo do que está em Salmo 118, verso 24. Aqui está a minha Bíblia, vou abri-la, Salmo 118, verso 24. Para que a sua alegria se complete com a certeza da palavra. Porque a palavra de Deus, ela é inspirada, tudo que está aqui é para a nossa edificação, para o nosso proveito. E Salmo 118, verso 24, aqui na minha Bíblia, nessa versão, diz assim: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este é o dia de alegria, dia do Senhor. Convido você a curvar a sua fronte e vamos agradecer a Deus por esses momentos que Ele nos dá de estarmos aqui na presença dEle. Querido bom Deus, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado vida. Muito obrigado porque mais uma vez o Senhor nos levantou e nos trouxe até este lugar. Sabemos que o Teu Santo e bom Espírito está conosco e estará todos os dias, até que haja a consumação dos séculos. Então muito obrigado pela presença dEle em nosso meio. Porque esta é a Tua palavra: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. E obrigado porque Cristo Jesus se faz presente aqui conosco também através do Santo Espírito de Deus. Obrigado pela presença dos anjos, os Teus anjos ministradores. Senhor, que o Teu Espírito Santo atue em nossa mente para que tudo quanto ocorrer nesta manhã, neste lugar, possa servir e contribuir para a nossa santificação. Nessa jornada que estamos, até aquele dia em que os nossos olhos verão, os nossos próprios olhos verão a Cristo Jesus vindo nas nuvens dos céus. Obrigado, Senhor, pelo sábado, porque Ele nos faz lembrar que não somos obra do acaso, mas somos feituras das mãos de um Deus de amor. Derrame sobre toda a Tua igreja o Teu Espírito Santo. Atenda, Senhor, o anseio do coração de cada um e aceite os nossos louvores e a nossa adoração. Tome, Senhor, uma brasa viva do Teu altar, toque em nossos lábios e a todos nós nos purifica, Senhor, de toda a impureza. Limpos na Tua presença, te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelo Teu Espírito Santo e pela Tua presença conosco, em nome de Jesus, amém. Quero que você permaneça em pé. Nós vamos louvar o nome de Deus com a canção Bem Junto a Cristo. Olha que coisa agradável, já começar o sábado dizendo como é bom estar na presença de Cristo Jesus. Vamos cantar. Meu coração
pecador, mas te suplico, em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Cante. Sim, quero a Cristo, bem junto está. Eleve sua voz. Dela no além, conseguirá portar. Que certeza maravilhosa. Ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador, lá cantarei todo o seu grande amor. Amém. Bom dia, crianças! Que bom tomar um café, né? Feliz sábado para vocês! Muito bom estarmos hoje aqui na casa do Senhor, no dia que Ele preparou para nós, não é mesmo? Vocês sabem por que eu estou com essa roupa aqui? Que roupa que é essa? Vocês sabem? Aeromoça? Não, é de aventureira. Você sabe, essa roupa... Quem é que é de aventureiro? A Gi... O Lucas quer ser. Então, sabe por que eu estou com essa roupa aqui? Hoje é um dia muito especial. Hoje nós vamos iniciar as atividades do Clube Centauro Kids. Então, todas as crianças de 6 a 9 anos estão todas convidadas, tá bom? Às 15h30 aqui na quadra do colégio. Viu, papais? Todas elas serão muito bem-vindas. Muito bem. Sabe que hoje a história que eu tenho para contar para vocês é de um personagem muito especial da Bíblia. E você sabe que eu acho que ele tem um coração de aventureiro? Se existisse aventureiro na época dele, com certeza ele seria. Vocês sabem quem é? Daniel. A gente vai falar sobre Daniel. Sabia, existia um reinado, Lucas, aqui com a tia, por favor. Havia um reinado do rei Dário. E aí o rei Dário, ele tinha um monte de pessoas que trabalhavam para ele, para cuidar dos... Porque era muito grande, né? Para cuidar de cada região ali, do reinado dele. O que aconteceu? Ele tinha 3 pessoas que cuidavam dessas pessoas que cuidavam do reino dele. E um deles era Daniel. Daniel, diz a palavra de Deus, que ele se destacava pelas suas grandes qualidades. Por isso que eu acho que ele tinha um coração de aventureiro, sim. Porque a gente vai ver que ele era obediente, ele era puro, ele era reverente, ele era bondoso e colaborador, que é o que a gente aprende lá nos aventureiros. Você gostou do leão, Lucas? Muito bom. Luquinhas, está prestando atenção? Que bom, isso aí. Então, o que aconteceu com Daniel? Tinham inveja dele, porque o rei queria promover ele, sabia? O rei queria colocar ele como acima de todo mundo que trabalhava para cuidar do reino.
E aí o que aconteceu? Apareceram pessoas invejosas. Temos a imagem para apresentar? Ok. Então haviam pessoas invejosas que queriam ali atrapalhar Daniel. E aí o que aconteceu? Eles estavam só de olho em Daniel. O que Daniel fazia de errado? Vocês acham que Daniel fazia alguma coisa de errada, gente? Ele era muito correto diante de Deus. E ele fazia uma coisa, ele tinha uma coisa que ele gostava muito de fazer. O que é? A oração. E isso diz a palavra de Deus que ele gostava muito de orar. Quem que gosta de orar aqui? Isso aí. É muito importante a gente ter períodos de oração. E diz a palavra de Deus que Daniel orava quantas vezes ao dia? Alguém sabe? 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde e de noite. Então aí fica o convite sempre para a gente estar sempre orando. De manhã, de tarde, de noite. E o Daniel gostava muito de orar. Onde, vocês sabem? Na janela do quarto dele. O que aconteceu? Como não tinha nada de errado na vida de Daniel, e ele era muito temente a Deus e gostava de orar, o que os invejosos fizeram? Já sei. Já que Daniel é muito fiel ao Deus dele, a gente vai falar com o rei para ele fazer um decreto que durante 30 dias ninguém pode fazer oração a nenhum outro Deus e só pode fazer oração para o rei. Gente, vocês acham que rei merece oração? Pode responder. Não, né? Ele é um homem como a gente. E aí Daniel, quando recebeu essa notícia, o que ele foi fazer? Orar para... Isso, foi orar para Deus. E aí ele estava lá orando para Deus, o que aconteceu? Olá, Daniel na janela orando, pegamos ele. E aí foram lá levar ele lá para o rei. E o rei gostava muito de Daniel, tanto é que queria promover ele, né? Para cuidar de todo o reino junto com ele. O que aconteceu? O rei com o coração muito triste, muito pesado, falou: justo Daniel, que eu gosto tanto, que é tão temente, né, que trabalha direitinho, faz tudo certinho aqui no reino. Só que o que aconteceu, gente? Como ele tinha desobedecido o decreto, tiveram que pegar Daniel e colocar ele aonde, gente? Vocês sabem? Por isso que está o leão aqui, ó. Quem tem medo de leão? Leão é um animal muito feroz, né, gente? Jogaram ele na cova dos leões. E o rei ficou muito triste com isso. Aí, eu vou ler aqui para vocês, aqui comigo, ó, com a tia. Ó lá, aqui com a tia, ó. Aí o que aconteceu? Você faria um carinho num leão, no zoológico? Você faria? Não. 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 É, então, né? Dá medo, né, gente? Então, vocês imaginam o apuro que Daniel tava. Só que aí, o que aconteceu? Daniel passou a noite toda lá na cova dos leões. Aí, o rei desesperado, logo na manhã, você diz que o rei nem dormiu. Ele chegou lá e falou assim, ó: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, poderá livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Você fecha a boca do leão? Isso, não fecha a boca, força não. Então, fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente perante Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Vocês viram, gente? Daniel era um homem que confiava muito em Deus. Muito em Deus. Então, que a gente possa ter o coração confiante em Deus. Você confia em Deus, Lucas? Lucas, aqui com a tia. Você confia em Deus? Sim. 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 Isso aí. Então, a gente tem que confiar muito em Deus. E sempre conversar com Deus em oração. Seja para agradecer, seja para, às vezes, falar alguma situação, algum problema que a gente está enfrentando em casa, ou na escola, ou tem alguém doente que você ouviu falar. Sempre ore a Deus e confie nele em tudo, que ele cuida de nós, como cuidou de Daniel. Amém? Vamos orar então? Hoje a gente vai fazer diferente, tá bom? Em vez de fazer posição para oração, é um outro movimento. Então é assim, ó, com a tia, levanta uma mãozinha, outra mãozinha junta, uma mãozinha, outra mãozinha, fecha os olhinhos para oração.
Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós Te louvamos por esta manhã, por este dia abençoado, santificado a Ti. Que o Senhor abençoe as crianças, que elas sejam cada dia mais, Senhor Deus, confiantes em Ti, que elas possam sempre orar a Ti, Senhor, em todas as situações, ter ali, Senhor, uma comunhão plena contigo. Em nome de Jesus, amém. Feliz sábado, igreja. Como foi super bem introduzido aqui pela Andréia, eu tenho alguns recadinhos e um deles é o retorno das atividades dos aventureiros. Então estão super convidados os primos, familiares, amiguinhos da escola. Eu acho que vai ser super legal esse ano, então convidem os amigos e estejam aqui também com o nosso clube. A gente também tem um comunicado para as pessoas que querem fazer parte da comunicação, são super bem-vindas. A gente vai ter um workshop dia 21 e 22, onde dia 21 ele é mais focado numa questão técnica, entre lentes, posicionamento de câmera e tudo mais. E no dia 22 é mais dedicado até mesmo às redes sociais, como que elas funcionam, um algoritmo. Então, caso você queira fazer parte aqui da comunicação, você também é nosso super convidado. Se você conhece uma pessoa que já tem essa habilidade técnica, que gostaria de ter essa habilidade técnica, que gostaria de aprender um pouco mais, você também é nosso super convidado dia 21 e 22, tá bom? E, por fim, a gente também tem um recado sobre os cultos de carnaval. No domingo não haverá culto, no domingo de carnaval, e na quarta-feira o culto será online, será via Zoom. A gente ainda vai comunicar ali no grupo. Então, no domingo de carnaval não haverá culto e na quarta-feira será remoto, será online, tá bom? Feliz sábado mais uma vez. Que bom que você conseguiu chegar. Você que está chegando agora e pegou a 23, pode ser que já tenha sentido um pouco mais de trânsito por conta do carnaval. A nossa região ela é bastante afetada nessa época do ano. Então, para este sábado e os próximos, por conta dos bloquinhos que acontecem na região, se programe para sair mais cedo. Você viu que a mão da Taguá mudou. Isso favoreceu mais a chegada aqui, mas dificultou um pouco mais a nossa saída. Então, para chegar ficou mais fácil, mas para sair ficou um pouco mais difícil para aqueles que precisam pegar a Avenida da Liberdade no sentido retornando ali para a Zona Sul de São Paulo. Os que vão para outra região, a facilidade continua a mesma. Sábado que vem, o sábado do feriado do Carnaval, ou do final de semana de Carnaval, nós temos o culto normalmente. Mas se programe para sair um pouquinho mais cedo. O culto acontece no mesmo horário. Tradicionalmente, só reforçando o que o Nick falou, os nossos domingos de carnaval não temos culto aqui por conta da inviabilidade, da impossibilidade, dos riscos que corremos em vir até esse ambiente, esse local no centro de São Paulo, dado, enfim, o contexto. Acho que é a melhor palavra que eu tenho para usar nesse momento. E na quarta-feira nós vamos fazer por Zoom, a quarta-feira de cinzas, nós vamos fazer pelo Zoom, para que você não fique sem o culto, mas também em segurança no seu lar. Nesse momento eu quero convidar aqui à frente algumas pessoas bem especiais para apresentá-las à igreja e para orar com elas. Eu quero convidar aqui o professor Fábio Carru e a sua família, a Evelyn, sua esposa, o Samuel e a Mariana, e também convidar aqui à frente o professor Samuel e a Eduarda, sua esposa. No final deste ano, o professor Alexandre, diretor do Colégio Adventista da Liberdade, o nosso colégio aqui do lado, foi transferiu-se para um outro colégio no interior de São Paulo. E o professor Felipe, que era o vice-diretor do nosso colégio, ele foi promovido a diretor do Colégio Adventista de Araçariguama. E nós tivemos a despedida destes dois professores queridos que atenderam tão bem a nossa escola durante o período que estiveram conosco.
E nós recebemos agora essa dupla de professores. Quero apresentá-los. Aqui está o professor Fábio Carru, sua família, sejam bem-vindos. Professor Samuel, Eduardo. O professor Fábio, ele assume a direção do nosso colégio, a responsabilidade de tocar esse que é o primeiro colégio adventista da cidade de São Paulo. O primeiro colégio externato adventista da cidade de São Paulo. Comemoramos há 2 anos atrás o centenário do Colégio da Liberdade. 1.250 alunos, um volume grande de adolescentes. E o professor Samuel, que estava no Colégio de Santo Amaro, vem para assumir a vice-direção do Colégio da Liberdade. É um prazer recebê-los, recebo o carinho da nossa igreja. Há uma relação muito especial entre a Igreja da Central e o Colégio da Liberdade. A gente é amalgamado, a gente usa o espaço de lá, vocês usam daqui. A nossa relação é muito amigável e fraterna e estamos felizes com a chegada de vocês. O professor Fábio foi meu professor de educação física, quando eu era do ensino médio. Não é que ele tenha muita idade, é que ele começou muito cedo. Então, nós somos bem novos ainda. É um prazer ter você aqui, professor, uma alegria trabalhar contigo. Eu quero convidar, representando a liderança da igreja, o nosso primeiro ancião Ismael, para nesse momento fazer uma oração de recepção a essas 2 famílias. São bem-vindos aqui entre nós, são nossos agora. Querido Jesus, obrigado, Senhor, pela alegria de receber o Fábio, o Samuel e suas respectivas famílias em nossa comunidade. Ajuda-nos, Senhor, a ensiná-los como é amar Jesus. E ajuda-nos a aprender, através dele, do que é ser alvo do amor de Jesus. Dá-nos, Senhor, um relacionamento amistoso, como tem sido até aqui. E quando o Senhor voltar, todos nós juntos possamos subir, porque através da tua educação, o Senhor nos ensinou a viver a plenitude do Evangelho em nossas vidas. Fica, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos aqui conosco. Obrigado. Bem-vinda. Bem-vinda. Professor, muito bem-vinda. Que esse sábado seja um sábado de extrema alegria na sua vida, porque o sábado foi feito para ser alegre. Muitas vezes não é possível, porque a gente vive num mundo de pecado, né? E o pecado entristece, mas Deus nos alivia as dificuldades do pecado com o sábado da alegria. Este momento da adoração é um momento onde nós viemos à casa do Senhor trazendo nossos dízimos e as nossas ofertas, como reconhecimento, não como um apaziguamento, nem como uma forma de conquistar, mas como um reconhecimento daquilo que Ele já fez na nossa vida, e gratos por isso devolvemos e ofertamos. É assim que é a teologia adventista. A teologia adventista sobre dízimos e ofertas é a verdadeira teologia da prosperidade. Prosperamos quando obedecemos ao Senhor através da forma como Ele indicou. E você tem algumas formas de ofertar. A primeira delas, quando a música começar a tocar, você pode se levantar do seu lugar. Nós temos algumas caixas aqui no meio. Lá na galeria tem a igrejinha. Você pode colocar a sua oferta ou o seu dízimo ali no local. Ele vai ser levado e vai ser destinado àquilo que você se programou para que assim fosse. Existe uma outra forma, que é esse QR Code que está na tela. Você pode abrir o aplicativo do seu banco na função Pix, e lá você vai ler esse QR Code e fazer a transferência que você julgar necessário, dos dízimos e das ofertas. Quando você fizer isso, aí há um e-mail, envie o comprovante do seu pagamento, ou melhor, da sua doação ou da sua devolução, para que a tesouraria saiba a que se destina a oferta. Se é dízimo, se uma parte é dízimo, se uma parte é oferta. Existe uma forma da tesouraria entender, quando você manda um e-mail dizendo o que cada valor se refere. Porque nós da igreja temos muito cuidado para destinar o seu donativo para aquilo que você quer que ele aconteça. Nós nos preocupamos com isso. Então nós precisamos que você diga para nós aquilo que você quer que aconteça. Se você não quiser mandar um e-mail
dizendo do que é o seu dízimo e a sua oferta, por favor, na hora que você fizer a transferência para a conta da igreja dos seus valores, coloque no final do seu valor 0,7 centavos. Por exemplo, se você for doar R$1.000 de dízimos e ofertas, coloque 0,7 centavos para que nós possamos saber ao que se destina no caso de ofertas. Suponhamos que desses R$1.000 que você está dando de oferta, 500 é dízimo e 500 é oferta. Nos R$500 você coloque R$500 e 0,7 centavos, porque esses 0,7 centavos nos indicará para a tesouraria de que uma parte da sua oferta é oferta para a igreja local, para que tudo isso que você vê acontecendo aqui se mantenha, porque tudo que acontece aqui depende da sua oferta. Nada do que acontece aqui funciona de forma independente da doação dos nossos irmãos. Ficou claro? Você quer doar? Coloque 0,7 centavos no final da sua oferta para que saibamos que ela se destina à igreja local. E na frente da sua cadeira tem um QR Code também, talvez esteja longe aqui. Você pode pegar no QR Code que está na frente da sua cadeira, e assim nós abençoaremos a comunidade através da sua bênção. Que Deus lhe abençoe com prosperidade em todas as áreas de sua vida. Bom dia, igreja. Feliz sábado. É sempre um momento de grande alegria quando nós estamos aqui nesse local. O batismo é, sem dúvida alguma, a cerimônia mais importante da igreja. E para mim é um motivo de grande privilégio poder ministrar essa cerimônia para pessoas tão queridas como Daniel. Daniel chegou ano passado na igreja central. E o Daniel conheceu a igreja adventista através de um casal muito querido. A Audrey e o Jonathan estão aqui? Venham para cá, venham cá. Ok, o Jonathan está aqui representando então o casal, que apresentaram a igreja, a mensagem adventista ao Daniel. E pela proximidade da casa dele à igreja aqui, ele começou a frequentar a igreja central. E eu o conheci no pequeno grupo de jovens às sextas-feiras. Ali começamos a conversar, desenvolvemos uma amizade, até que começamos a fazer estudos. Durante esse processo, o Henrique também, nosso estagiário, participou, juntamente com o Jonathan, a Audrey. São esses amigos que Deus reservou para nós, para que a gente pudesse caminhar junto, a caminhada até a Canaã Celestial. Sobrinha também está aqui. A Vitória. E a Daisy, a amiga. Muito bem. Dani, eu quero lhe fazer 3 perguntas. Primeira pergunta, diante desta igreja que agora é sua. Sempre foi, mas agora de forma mais especial.
Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Até os confins da terra, pastor. Amém. Você aceita a Bíblia como ensinada pela Igreja Adventista, resumida em 28 crenças? Sim. Você aceita ser batizado como um testemunho público de sua fé em Cristo? Sim. A igreja diz? Quantos estão felizes com o Daniel e a sua decisão? Está vendo aí, Dani? Essa é a sua igreja, essa é a sua casa. Dani, é uma alegria para nós. O seu nome tem um significado muito forte. Deus é o seu juiz. É Ele quem esteve contigo até aqui. Ele quem vai te amar e te cuidar até o fim da caminhada. E hoje, para que você seja adotado na família de Deus, para que você receba o perdão dos seus pecados pelo sangue de Cristo e receba também o Espírito Santo como um penhor da vida eterna, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E a igreja diz... Nós temos mais duas pessoas, a Karina e o André, sobrinha e tio. Vou chamar o André também para cá. A Karina e o André conhecem a Igreja Adventista há bastante tempo. Viviam num lar onde a mensagem adventista era vivida e experimentada. Mas como Deus não tem pressa, Deus tem propósito, Deus tinha o tempo certo para eles. E o tempo certo era agora, 2026. Eles nos procuraram e disseram: já há 10 anos estudamos a Bíblia e queremos agora nos batizar. Que coisa legal, que coisa importante, que coisa bonita é saber que Deus vai conduzir na nossa vida e no tempo oportuno a salvação se materializa em nós. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Karina, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você aceita a Bíblia como ensinada pela Igreja Adventista, resumida em 28 crenças? Você aceita também ser batizada agora como um testemunho público de sua fé em Cristo? Então hoje, para que você seja adotada na família de Deus, receba o perdão dos seus pecados pelo sangue de Cristo e o Espírito Santo como um penhor da vida eterna, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E a igreja diz... André, quantos anos, né? Quantas lutas, quantos desafios, quantas decisões. Eu sei que hoje as lágrimas escorrem, mas somente Deus sabe o que vai no seu coração. E hoje era o dia. Louvado seja o Senhor, porque Ele continuou atuando na sua vida e nunca desistiu de você. Quero te fazer 3 perguntas também. Primeira pergunta: você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, aceito. Você aceita também a Bíblia como ensinada pela Igreja Adventista? Sim.
Aceita ser batizado como um testemunho público de sua fé em Cristo? Sim, eu aceito. Igreja, esse aqui é o André. André, essa aqui é a igreja, sua nova casa. André, hoje, para que você seja adotado na família de Deus, receba o perdão dos seus pecados pelo sangue de Cristo e o Espírito Santo como uma garantia da vida eterna, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E a igreja diz... A nossa vida, a gente precisa de muitas coisas para de fato viver. Alguma delas a gente não pode ficar sem. Por exemplo, o ar, não dá para ficar sem. Outra que não dá para também ficar sem é a água. A água é vida. A água purifica, a água limpa. Nós podemos ouvir belas músicas, podemos ler belos livros, mas se nós não bebermos da água viva, a água da fonte, que está em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, o nosso ser vai secar espiritualmente. Nós vamos cantar agora esta linda canção que traz um convite para você e para mim: vinde às águas. Você pode ficar assentado mesmo, mas eu quero que você abra o seu coração agora como um pedido para que o Espírito Santo de Deus tome conta da sua vida, para que Cristo Jesus sacie toda a sede que há dentro da sua alma, e Ele possa, através da sua presença, lhe trazer o que todas as pessoas querem neste mundo: a paz. Vamos cantar Vinde às Águas. Que tem de sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto Ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas.
quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. Inclinem seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. Inclinem seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Amém. William Costa Jr. compôs essa linda canção que é uma declaração, e eu convido essa para você ficar em pé. Nós não podemos ficar parados quando tem essa declaração que Jesus é a sua vida, é a minha vida. Ele nos traz esperança, Ele nos traz a alegria, Ele nos traz a certeza da salvação. Eu convido você nesse momento a entregar completamente o seu coração. Daqui a pouco nós ouviremos a palavra de Deus que nos santifica. O seu coração foi preparado através das melodias para ouvir a palavra. Esse ambiente de calma, esse ambiente de paz, esse ambiente de introspecção, o Espírito Santo se move. Ele move em diversas circunstâncias, mas nesse sábado em especial, Ele quer que você declare que Jesus é, de fato, a sua vida. Vamos cantar: Jesus, Tu és minha vida. Jesus, Tu és a minha vida. Jesus, Tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita por onde eu devo caminhar. Jesus, Tu és a primavera que faz a vida florescer. Tu és a chama da alegria que faz brilhar todo o meu ser. Jesus, Tu és a melodia, a voz, o canto, a emoção. Tu és a força que me inspira a dar louvor na provação. Jesus, Tu és a esperança
que move a vida do cristão. Jesus, tu és o meu caminho, verdade, vida e salvação. Jesus, tu és a minha glória, motivo de minha adoração. Jesus, tu és meu Deus querido, a quem dedico meu viver. Tu és pra sempre a minha vida. Jesus, és vida do meu ser. Declare comigo essa última frase, todos juntos. Jesus, és vida do meu ser. Amém. Vamos orar. Santo Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom com a gente. Nós engrandecemos o teu nome através dos louvores, adoramos através das ofertas e dos nossos dízimos. Nesse momento nós vamos abrir tua palavra e queremos que ela fale ao nosso coração, traduza tudo aquilo que é humano aqui e que ela possa ser compreendida de maneira a atender as necessidades individuais e particulares de cada coração. É o que eu te peço por Jesus, amém. Bom dia, mais uma vez, já falamos. Eu quero convidar você a iniciarmos juntos, nessa manhã, uma série de mensagens que acontecerá durante todo o mês de fevereiro. Começando hoje e os próximos 3 sábados, que tem por título A Nossa Velha Casa, que é como carinhosamente a gente tem chamado a nossa igreja, a Igreja Central de São Paulo. E nós chamamos assim porque ela é um lugar, ela não é a casa velha, ela é a nossa velha casa. O adjetivo vem antes, é diferente, muda tudo. Ela não é uma casa velha, mas ela é uma casa que nos traz sentimentos de muito carinho, de profundo carinho. Eu começo convidando você ao livro de Hebreus, essa carta, essa epístola universal aos Hebreus, que nós não sabemos ao certo quem foi o seu autor. Alguns indícios fortes nos fazem pensar que tenha sido Paulo. Ellen White assim entendia que tenha sido Paulo o autor desta carta. E eu quero ler com você o capítulo 10, o verso 23, 24 e 25 desta epístola. Capítulo 10, 23, 24 e 25 dizem assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Verso 25, sublinha ele no teu coração. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia do Senhor se aproxima. Essa é uma reprimenda pastoral do autor da carta à sua igreja, a igreja universal, a igreja católica, a igreja mundial, a igreja global, a igreja aos Hebreus, a carta aos Hebreus. A recomendação de Paulo, se este for o autor da carta, é clara: não deixemos de congregar, não deixemos a comunhão dos irmãos, não deixemos de pertencer a uma comunidade de fé, não deixemos de pertencer ao corpo de Cristo, à reunião dos santos, não deixemos a vida da igreja. Eu começo essa série lembrando que este ano, 2026,
nós comemoramos 115 anos de existência desta igreja. É um ano especial para nós na Igreja Central de São Paulo. 115 anos desde que em 1911, lá no bairro do Brás, um pequeno grupo surgiu com os primeiros adventistas da cidade de São Paulo. Esta é a primeira igreja adventista da cidade de São Paulo. A igreja de Santo Amaro, que outrora era, ou na ocasião era um município, portanto, não era a cidade de São Paulo, ela tem a sua igreja plantada por John Lipke em 1914. Ela foi a primeira igreja edificada estruturalmente e reconhecida como igreja. Em 1915, na região do Capão Redondo, onde havia uma colônia de alemães, foi plantado um colégio. Ali era uma fazenda enorme. Muito antes de ser o que é hoje a região do Capão Redondo, os adventistas chegaram ali para plantar um colégio que fosse afastado da vida urbana, que fosse distante da cidade de Santo Amaro, do município de Santo Amaro, e ainda mais distante do município de São Paulo. E ali se plantou em 1915 um colégio, e junto com o colégio uma igreja. Mas antes do adventismo chegar no Capão Redondo, e antes de chegar no município de Santo Amaro, ele surgiu em São Paulo em 1911, com um grupo de onde surgiu esta igreja que estamos aqui. Em 1918, ela se desloca do Brás para uma outra região, na Avenida São João, ali na região central da cidade de fato. E o primeiro pastor adventista ordenado pastor adventista brasileiro, o primeiro pastor adventista brasileiro ordenado pastor, José Amador dos Reis, um gaúcho, veio a São Paulo para assumir como o primeiro pastor desta igreja na década de 20. E em 1926, ou seja, 100 anos atrás, ele assumiu o desafio de construir uma sede para a primeira igreja de São Paulo. O evangelho já estava pungente na cidade de São Paulo. E em 1928 foi colocada a pedra fundamental desta igreja, neste lugar, na Rua Taguá 88. Em 1929, no mês de maio, foi então inaugurada esta congregação para 550 pessoas. Há 98 anos atrás, há 97 anos atrás, esse prédio foi então inaugurado. E desde então a igreja adventista cresceu na cidade de São Paulo, a partir deste endereço na Rua Taguá 88. Este endereço foi sede da sede administrativa da igreja para a cidade de São Paulo por longos anos. E daqui surgiram as igrejas da Zona Leste, daqui surgiram as igrejas das outras regiões de São Paulo, daqui surgiram as instituições adventistas que aqui existem. A Rua Rocha Pombo, aqui do lado, surgiu a Casa de Saúde Adventista, que hoje é o Hospital Adventista. Algum tempo depois, o Colégio Adventista, o Internato Adventista, surge em 1915 no Capão Redondo. Depois, uma indústria alimentícia, a Superbom, surge na cidade de São Paulo. Depois, o Colégio Adventista da Liberdade surge na cidade de São Paulo. E hoje, nós somos inúmeros, um sem número de colégios adventistas na cidade de São Paulo. Todas essas instituições que cresceram na maior cidade do país, essas instituições adventistas, clínicas de saúde, outras universidades ao derredor do estado, surgiram a partir desta igreja. Talvez você não saiba a importância que tem a igreja que você congrega ou que você é líder, mas como eu disse no dia 10 de dezembro de 2022, quando fui apresentado o pastor dessa igreja, eu sei muito bem onde eu estou. E eu sei a importância para a igreja adventista que este lugar tem. Por um acaso, neste prédio, o meu avô trabalhou nesse endereço, quando serviu à Associação Paulista, cuidando de alguns departamentos. Que coincidência boa, trabalhar no mesmo endereço que meu avô trabalhou. Ele foi batizado nesta igreja, nesse tanque batismal, que era ali em cima, pelo pastor Moisés Nigri, o terceiro pastor no hall de pastores dessa igreja. E olha que responsabilidade a minha: José Amador dos Reis, Rodolfo Bels, Moisés Nigri, e depois destes, outros tantos, João Linhares, José Maria Barbosa. Eu poderia citar aqui inúmeros pastores que por aqui passaram. Talvez você não saiba o tamanho e a relevância que essa igreja tem. E como disse há 3, 4 anos atrás, quando fui apresentado pastor dessa igreja,
O grande desafio que temos hoje como comunidade de fé é como fazer uma igreja de 1911, num prédio de 1929, continuar relevante para os nossos filhos e netos em 2025. Esse é um desafio. Quando a gente olha para a história dessa igreja, a história do Adventismo na cidade de São Paulo passa por aqui. Mas por que nós ainda acreditamos na igreja? O texto diz: não deixem de congregar, não deixem o corpo de Cristo, não deixem a comunhão dos santos, não deixem de pertencer à igreja de Cristo. O que é a igreja? O Novo Testamento descreve a igreja. A igreja, ela é apresentada de muitas formas. Há uma igreja visível e há uma igreja invisível, no grego eklésia, chamados para fora. Mas que no contexto semântico ela queria dizer mais do que a sua etimologia. Ela queria dizer reunidos em nome de alguém. A igreja era o ajuntamento de pessoas, a assembleia de pessoas que se reunia em nome de Cristo Jesus. Quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Cristo Jesus, ali está a sua igreja. A igreja, ela tem um caráter visível, mas ela também tem um caráter invisível. A igreja é mais do que este prédio, a igreja é mais do que o culto que aqui acontece, a igreja é mais do que essa liderança instituída, a igreja é mais do que as instituições religiosas, a igreja é a igreja do carisma, a igreja do Espírito, onde Ele está e Ele sopra onde quer, e onde Ele está, ali está a igreja de Cristo. Mas essa igreja também tem uma forma visível, ela também tem um caráter público, ela também tem um caráter coletivo e instituído no Novo Testamento. Ela não é apenas um movimento solto, orgânico, guiado, sem uma ordem. O Novo Testamento apresenta a igreja cristã como uma comunidade pública, identificável, com responsabilidade social, um coletivo diverso de pessoas que se reúnem em torno de um nome, a saber, Cristo Jesus. 1 Coríntios 12 descreve esta igreja como corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma metáfora para a igreja. O corpo de Cristo, Ele é a cabeça, nós somos o seu corpo. A diversidade de dons do Espírito fazem com que cada um de nós representemos uma parte deste corpo. Por isso cada um de nós importa, e por isso que isolados do corpo não há como ter vida. Nós precisamos pertencer ao corpo para que tenhamos vida. É uma metáfora de 1 Coríntios 12. 1 Timóteo 3, Paulo vai dizer a Timóteo que a igreja é a casa de Deus, é o lugar da sua habitação, é a sua tenda. 1 Pedro 2, Pedro vai dizer que a igreja é a reunião do povo sacerdotal. Nós cremos no sacerdócio de todos os santos, mas quem definia os rumos da igreja eram os apóstolos, havia ordem. Efésios 5 vai chamar a igreja de a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. Não há como amar o noivo e odiar a sua noiva. A igreja é a noiva de Cristo. Não há como dizer que ama Jesus e odeia a igreja, porque não há como amar o noivo e odiar a sua noiva. 1 Timóteo 3, verso 15, vai dizer que a igreja é o depositário da verdade. Paulo alerta Timóteo para cuidar da igreja instituída em Éfeso, e diz assim: cuide da igreja, porque ela é o depositário da verdade. Mas esta igreja primitiva, não estou fazendo associações diretas com as estruturas organizacionais e instituições religiosas de hoje, eu só estou dizendo como era a igreja no Novo Testamento. Essa igreja que podia ser visível ou invisível, aparece no Novo Testamento de forma organizada pelos apóstolos. Ela não era um movimento desorganizado. O Espírito Santo se movia, o Espírito Santo era o guia, eles eram guiados pelo carisma, o Espírito Santo ia se movendo, e atrás do Espírito Santo e do mover do Espírito, os apóstolos iam organizando aquilo que o Espírito ia se movendo, e eles não sabiam muito bem, eles se surpreendiam com aquilo que o Espírito Santo fazia. Eles estavam abertos à voz do Espírito e à guia do Espírito. Então o Espírito ia na frente, o Espírito ia para os gentios, então eles organizavam aquilo para que os gentios fossem recebidos. Eles estudavam, eles analisavam, eles interpretavam, eles oravam e tentavam entender. É isso mesmo que o Espírito quer? Havia um colegiado de apóstolos para identificar se os rumos do Espírito eram de fato rumos do Espírito. Havia ordem. Atos 2:42
nos diz que essa comunidade de fé se reunia em torno da doutrina dos apóstolos. E aqui não é o único lugar. 1 Timóteo 3, Paulo vai falar do depositário da verdade como o corpus doutrinário dos apóstolos. Havia um corpo doutrinário na igreja. Havia fronteiras doutrinárias claras. Havia confissão de fé. A gente vive uma época em que os movimentos pós-denominacionais diluíram a confissão de fé. Para pertencer a determinadas igrejas, você não precisa ter uma confissão de fé. Não há fronteiras claras que nos digam porque eu sou este e não aquele. Porque eu sou da igreja dos apóstolos e não sou daqueles outros movimentos. Há uma fronteira no Novo Testamento clara, doutrinária. Havia confissão de fé. 2 Coríntios 2, 5 a 11, eu quero convidar você a ler comigo, 2 Coríntios 2, 5 a 11, havia estabelecidos critérios claros para a disciplina eclesiástica na igreja do Novo Testamento. Havia censura eclesiástica. A razão era única, redentiva, era fortalecimento do amor na comunidade. Mas onde se reúne gente, onde se reúne crente, tem problema, tem desentendimento, tem arranhões, tem esbarrões. E quando esses esbarrões machucam, e quando o coração não está convertido e está machucando, é necessário censura, é necessário disciplina, é necessária correção de rota, é necessário exortar, é necessário corrigir. Havia isso claramente na igreja do Novo Testamento. 2 Coríntios capítulo 2, verso 5 em diante diz assim, verso 5 em diante diz assim: ora, se alguém causou, olha que curioso, os motivos para uma disciplina eclesiástica. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. Se alguém causou tristeza no meio do corpo de Cristo, então, para que não seja o apóstolo áspero em decidir a punição, então se reúna um colegiado da igreja, analise a situação e discipline aquela pessoa. Mas tem uma razão para essa disciplina, olha só. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. A disciplina existe para corrigir, mas para abraçar e acolher. O meu avô dizia uma coisa que me fazia muito sentido para mim. Ele dizia assim, às vezes as ovelhas, alguma ovelha do rebanho é muito serelepe, rebelde. Obrigado, Esther, rebelde. Talvez você já viu aqueles vídeos na internet da ovelhinha que sai correndo e cai na vala, e ela fica travada na vala, e o pastor vai lá, tira ela da vala, ela sai correndo e cai na vala de novo. E ele fala assim, olha, não está dando certo, você está muito rebelde, eu vou ter que te corrigir. E algumas vezes o pastor precisa quebrar uma patinha da ovelha, para que ela não tenha mais essa tamanha autonomia para se prejudicar a si mesmo. Mas o meu avô dizia assim, como pastor dessa igreja: jamais quebre a pata de uma ovelha que você não possa carregar no colo. Jamais quebre a pata de uma ovelha que você não possa carregar no colo. Você entende? Você entende o sentido da disciplina? Se você não pode carregar no colo, então deixe ela e vá atrás dela todas as vezes que for necessário. Não corrija se você não puder amar. Não corrija se não vier fruto do amor. A comunidade de irmãos não corrige, não disciplina para punir representativamente. Ela corrige, ela disciplina para amar, para redimir, para salvar. E isso muda tudo. Se não houver amor, não discipline. Se não for motivado pelo amor, não corrija. Não fale mal. Não leve adiante. Não faça fofoca. Se você não tem condição de amar, se você não tem condição de se sujar na lama do pecado para andar com aquela pessoa, até que ela consiga superar aquilo, não aponte o pecado dela. C.S. Lewis vai dizer no seu Cristianismo Puro e Simples, que é um certo tipo de mau caráter o cristão que condena pecados dos quais ele não é tentado. É muito fácil condenar pecado dos quais você não é tentado. Eu não sou tentado a fumar, nunca fui tentado a fumar, não tenho essa tentação. Para mim é muito fácil condenar quem fuma, quem é tentado a fumar, porque eu nunca fui, eu nunca tive essa tentação.
Não condene pecados dos quais você não é tentado. Você não vai entender o quanto é a luta daquela pessoa. Percebe? Ame, cuide, pastoreie, carregue no colo se necessário. Dei um exemplo aqui. E não estou sendo moralista e condenando quem fuma, não. Eu só estou usando um exemplo. Tudo bem? Havia disciplina, mas havia também liturgia clara no Novo Testamento. Havia hinos, havia inário, havia hinos que glorificavam teologicamente o Criador. A gente tem isso em Colossenses, a gente tem isso em Filipenses. A gente tem hinos que aparecem no Novo Testamento. Havia liturgia clara em 1 Coríntios 11:12. Paulo estabelece uma ordem no culto. Ele diz assim: a ordem do culto precisa ser para a edificação dos congregantes. Ou seja, precisa falar uma língua que as pessoas entendam. Paulo vai dizer mais: o culto não é apenas verticalizado, o culto também é horizontalizado. O culto não serve apenas para que Deus aceite a nossa adoração, o culto serve para edificar os irmãos. Então a gente precisa falar e cantar numa língua que seja compreensível aos congregantes. Havia concílios, havia uma igreja instituída global em Jerusalém, que coordenava as missões globais. Em Atos 15, nós vemos que Paulo é chamado a um concílio em Jerusalém para prestar contas e satisfações. Haviam concílios, assembleias gerais desta igreja. Havia eleições e nomeações de líderes. Em Atos 14, Paulo, depois de plantar as igrejas na sua primeira viagem missionária, na volta ele começa a eleger presbíteros. Ele reúne uma liderança da igreja e nomeia pastores, presbíteros, bispos, anciãos. Quando a igreja estava reunida e havia discórdia entre eles, porque onde reúne gente, crente, tem discórdia, em Atos 6, qual que foi a decisão dos apóstolos? Vamos nomear, escolher 7 diáconos, que cuidem da falta de comida para as viúvas dos helenistas. Então eles se reúnem e tomam decisões humanas, são decisões organizacionais. Eles oram pedindo a guia do Espírito, mas eles precisam decidir, eles precisam agir. O primeiro ato dos apóstolos, narrado por Lucas, ele se deu antes do Espírito Santo ser derramado. Em Atos capítulo 1 é dito que os apóstolos estavam esperando o derramamento do Espírito, como Jesus disse que eles deviam esperar. Só que eu acho que eles cansaram de esperar o Espírito, porque o Espírito não funciona no nosso tempo, ele trabalha, William, em outro tempo. E às vezes o Espírito parece que demora, e a gente às vezes é muito apressado. E aí diz que eles estavam reunidos esperando o Espírito descer, e o Espírito não descia. E aí o Pedro falou assim: gente, a gente precisa fazer alguma coisa aqui, a gente está meio ocioso, não está tomando decisão nenhuma, vamos fazer o seguinte, lembra do Judas? Perdemos Judas, a gente era 12, a gente é 11 agora. A gente precisa escolher um substituto para o Judas. O que eles fizeram? Antes do Espírito Santo ser derramado sobre a igreja, o que eles fizeram? Eles reuniram os 12, fizeram ali uma sorte, talvez Urim Tumim, que era a referência que eles tinham do Antigo Testamento, e eles elegeram quem? Tinha o Judas, que era um bom nome, inclusive, para substituir o outro Judas, e tinha o Matias, que a gente não sabe nada do Matias. E a sorte caiu sobre quem? O Matias. E o que a igreja fez? Elegeu o Matias. E quantas vezes mais o Matias aparece na Bíblia? Nunca mais. A gente não sabe mais nada da vida do Matias. Foi uma decisão humana. Depois a gente vai ver que Deus tinha outro plano para ter o 12º apóstolo, que era quem? O Espírito Santo chamou quem? O Espírito Santo chamou Paulo. Mas a gente também não tem uma advertência bíblica para a atitude dos apóstolos, de maneira que a gente não pode afirmar que o Espírito Santo tenha rejeitado Matias. Não podemos afirmar. Não podemos afirmar. Ou seja, a organização da igreja humana e visível, ela precisa se organizar, ela precisa alinhar as coisas, ela precisa trabalhar. A gente tem aqui uma igreja, a gente precisa decidir a cor da parede. Para decidir a cor da parede, a gente tem que se reunir, alguém tem que tomar a decisão. E quem tomar a decisão da cor da parede, pode ter certeza, vai ter problema o resto da vida. Porque vai ter uns que vai gostar, e a maioria que não vai gostar da cor da parede. Mas alguém tem que tomar essa decisão, e não é o Espírito Santo que vai tomar a decisão da cor da parede, é nós. A gente se reúne, humanos que somos, oramos e falamos assim: que cor da parede vamos decidir? A comissão se reúne, discute a divergência e a gente vota a maioria daquela comissão. Quando a gente vem para o plenário e apresenta para a igreja, meu Deus do céu, pronto, apresentamos a cor para a igreja. Se fosse abrir então para a igreja decidir a cor, a gente ia passar 115 anos e não ia ter uma unanimidade de qual deve ser a cor da parede. Por isso que a gente não pode abrir aqui para vocês decidirem a cor da parede. Tem que ser um grupo colegiado que decide isso. E assume a bronca e banca que é essa cor da parede. Porque tem que organizar.
A igreja tem uma dimensão humana que precisa ser organizada. A gente precisa fazer orçamento, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa realizar as coisas. A igreja precisa se organizar. Havia na igreja do primeiro século uma ordem menos complexa. Ela era uma organização menos complexa. Há um enorme problema hoje que a gente chama de hiperinstitucionalização da igreja. O problema não é a instituição igreja. O problema é tornar a instituição um fim em si mesmo, de maneira que ela não ouça mais o carisma, a voz do Espírito. Porque apesar de ser organizada entre homens, eles eram sensíveis à voz do Espírito. Se o Espírito falava vai para lá, eles iam para lá e organizavam. Então o Espírito falou assim, a gente vai pregar para os gentios. E aí eles foram pregar para os gentios. E aí o Filipe foi pregar para os gentios em Atos 8. E o que a igreja de Jerusalém fez? Vamos mandar lá o João e o Pedro para ver se o Espírito Santo está mesmo naquilo ou não. A gente vai conferir. A gente vai endossar se o Espírito está naquilo ou não. A igreja de Jerusalém foi lá ver. Então o Espírito Santo agia sem passar por comissão de igreja. O Espírito Santo não respeita a comissão da igreja, nem da Assembleia Geral da igreja. O Espírito Santo não precisa de um voto da Associação Geral, da Igreja Adventista ou da divisão para agir. Ele se move onde ele quer. Só que depois a igreja vai atrás tentando entender aquilo. Vai tentando discernir o movimento do Espírito e vai se organizando em torno daquilo que o Espírito Santo agiu. Porque a igreja, ela é visível e invisível. A igreja visível, ela acontece aqui. Ela tem endereço, ela tem CEP, ela tem parede, ela tem horário de culto para começar e terminar. Ela decide se vai ter culto no carnaval ou não. Você às vezes gosta, às vezes não gosta da decisão. Mas a igreja não é apenas isso. Quando o culto termina, a igreja do Espírito Santo começa ali fora. Há uma igreja que está aqui, cujo pastor sou eu e prego. Mas há uma igreja que quando termina o culto, você está ali naquele hall e você se reúne com seus amigos. E você combina de almoçar no sábado na casa de um deles. E quando você está sentado na mesa, ali é a igreja. Porque se tem 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo Jesus, ali está a igreja. E a igreja do Espírito Santo acontece na mesa da tua casa. Quando vocês oram e partem o pão. Porque Atos 2,42 diz que parte da liturgia do culto envolvia partir o pão. Era uma mesa. E lá naquela mesa você levou seu amigo e de repente ele foi sem a esposa. E de repente ele conta para você, naquela mesa de amigos confiáveis, porque a igreja precisa ser um lugar de segurança, onde a gente pode compartilhar as nossas questões mais íntimas com os irmãos, para que eles orem por nós, para que eles intercedam por nós, não para que eles façam fofoca da nossa vida, mas para que eles intercedam por nós. E de repente ele conta que ele está prestes a divorciar. E de repente você começa a orar por eles. E de repente você começa a andar com eles. E de repente você começa a cuidar daquele casal. E de repente você é o pastor daquele casal, porque o Novo Testamento diz que a igreja do Cristo tem um sacerdócio de todos os santos. E de repente, eu nem estou sabendo que aquele casal da igreja vai divorciar. Mas você cuidou e eles não divorciaram. Porque a igreja do Cristo ressurreto, ela é guiada pelo Espírito e ela transcende as portas dessa igreja, ela transcende o horário do culto, ela vai para lá, ela está com você na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, onde você está. Mas a igreja não é você. Porque muita gente diz assim, olha, a igreja não é isso aqui, a igreja é você. Não, a igreja somos nós. Não existe a igreja eu, existe a igreja nós. Onde tiver 2 ou 3 reunidos. A igreja é um ajuntamento, é uma comunhão de pessoas. A igreja não é uma unidade de pessoa, não é um indivíduo, ela é um coletivo. O primeiro ato dos apóstolos foi nomear um líder, mas o Espírito Santo foi derramado no capítulo 2, e aí então o Espírito Santo começa a guiar essa igreja. E o nosso grande exercício como igreja que somos, é sermos sensíveis à voz do Espírito, porque o Espírito ainda nos guia, ele ainda fala. Nós só precisamos ter menos complexidade organizacional para ouvi-lo. Porque aqui nós não podemos ser guiados por uma agenda institucional, nós somos guiados pelo carisma. Se o Espírito mandou ir para um lugar e a agenda do campo mandou ir para outra, a gente vai para o Espírito e não para a agenda do presidente. Você entende onde está a nossa fidelidade, o nosso compromisso? O nosso compromisso precisa estar com o Espírito Santo, não com a instituição. Mas a instituição corrobora isso aqui, ela existe, ela é necessária. Ela é o inevitável, forçoso interesse organizacional. É inevitável e forçoso os interesses organizacionais. Onde há juntamento de pessoas precisa ter ordem. Isso é bíblico. No entanto, esta igreja visível, ela tem sofrido grandes ataques nos tempos que vivemos.
Mas não apenas nos tempos que vivemos. No tempo da Epístola aos Hebreus que estávamos lendo, a igreja também estava sofrendo ataques, ela estava sofrendo perseguições externas, e essas perseguições externas, que às vezes custavam a própria vida daqueles que eram membros daquela comunidade de fé, fazia com que alguns começassem a ter medo de congregar. E porque tinham medo de congregar, porque se congregassem iam ser percebidos como crentes, iam ser perseguidos e talvez até mortos, eles deixaram de congregar, eles se desigrejaram, eles pararam a comunhão. E não tinha nem internet para eles assistirem o culto online. Porque a desculpa de uns hoje é assistir, não, eu congrego de casa, pastor, eu assisto os cultos pela internet. Não, meu irmão, lá não desenvolve amor. Você desenvolve amor com gente difícil, com gente diferente, com discordância de ideias. É ali que você desenvolve amor. É na reunião dos diferentes e das divergências e das pessoas difíceis que a gente desenvolve o amor um ao outro. Precisa ter gente difícil do teu lado. Gente que você não gosta, para você poder exercitar o teu amor. Se a gente só se reunir com quem a gente gosta, não exercita o amor. Exercitar o amor é reunir com gente diferente, gente que você não gosta. E ali você vai crescendo. Por isso é uma das importâncias da comunidade de fé. Bom, a igreja tem sofrido ataques, assim como naqueles dias. Havia outras pessoas que se afastaram da comunhão dos irmãos, porque a comunhão dos irmãos era hostil para alguns. Como eu disse, onde há ajuntamento de crentes, há dificuldades. Algumas pessoas se entristeciam na comunidade e iam embora, não congregavam mais. Tinham desafetos, desavenças. Não acontece isso na nossa jornada na igreja? Não acontece isso. Não é uma realidade ou a gente tem que tapar o sol com a peneira? Não acontece isso. A gente está numa comunidade e alguma coisa acontece que nos entristece. Alguém nos fere. A igreja grande não consegue mapear aquilo e corrigir aquilo. Então a gente se frustra e o que a gente faz? A gente deixa de congregar, a gente vai para outro lugar. Havia isso também no período do primeiro século. E outros que deixaram de congregar porque aderiram a ventos de doutrinas que eram doutrinas heréticas, que eram doutrinas que não condiziam com as doutrinas dos apóstolos. Então eles deixaram de congregar. Essas eram as razões do primeiro século. Hoje há outras razões porque as pessoas deixam de congregar. Mas as pessoas têm deixado de congregar. O último censo nos mostrou que o número dos desigrejados, ou os nones, ou os sem igreja, se fosse uma igreja, já seria a segunda maior denominação evangélica, a denominação dos desigrejados. Só perderia para a Assembleia de Deus em número. O crescente índice de desigrejamento, o abandono da comunhão e da fé, o abandono das confissões tradicionais, das denominações tradicionais religiosas. A igreja tem sofrido diversos ataques. Eu lembro de ter colocado no início do ano de 2023 essas 3 notícias para os líderes da igreja, quando a gente pensou um projeto para a revitalização desta igreja. O que fazer para que esta, que é a primeira igreja de São Paulo, voltasse a ter mais vida? E uma das provocações foi essa tela que eu queria pedir para colocarem para nós. Aqui são 3 aleatórias histórias, tá? São histórias aleatórias, 3. Igrejas centenárias, olha só que curioso. Igreja de 200 anos fecha as portas por falta de membros nos Estados Unidos. A primeira igreja presbiteriana de Bellefonte foi inaugurada em 1800 e seu último culto aconteceu na véspera de Natal do ano de 2023, se não me engano, que foi quando eu peguei essas matérias. Olha a outra notícia. Por falta de membros, volta lá. Por falta de membros, a igreja na Flórida realiza seu último culto. Com 75 anos, a igreja presbiteriana de Gulfport teve a membresia diminuída para apenas 19 pessoas na pandemia. Olha a outra notícia. Igreja com mais de 200 anos fecha as portas por falta de membros nos Estados Unidos. Igreja Metodista Unida em Cristo, em Southwick, realizou seu último culto com os poucos membros idosos que restaram. Sabe o que é comum nessas histórias? Porque assim, na Europa, há um forte movimento de secularização. A Europa já é considerada um continente pós-cristão. O cristianismo praticamente acabou na Europa. Nos Estados Unidos, ainda há uma tensão muito grande entre os religiosos cristãos e os secularizados, aqueles que seguiram caminhos desconsiderando Deus. O humanismo tomou conta de grande parte dos Estados Unidos, e assim como nos nossos contextos mais próximos, na região central de São Paulo. Mas esse não é o principal motivo deste desigrejamento. Estas igrejas, elas pararam de falar a linguagem de uma geração. Elas ficaram fechadas a um único jeito de fazer igreja de uma época. E não souberam atualizar sua linguagem para falar com as novas gerações. E eles se fecharam tanto que chegou uma hora que, uma das histórias ali, eles foram diminuindo, ficaram só ali os de mais idade, e chegou uma hora que sobrou 19 deles.
E alguns deles já não tinham nem condições mais de ir para a igreja, então eles resolveram fechar. Eles preferiram fechar as portas do que traduzir o evangelho para as novas gerações. Não, essa música não serve, não, esse estilo não pode, não, isso aqui, na minha época é que era bom. Já ouviu gente falando assim? Na minha época é que era bom. Salomão vai dizer que quem fala assim é tolo. Na minha época é que era bom. Ele diz assim, jamais fale, na minha época é que era bom. Exatamente, literalmente isso, tá? Procura lá, depois está me faltando o capítulo e o verso aqui, porque eu não anotei. Porque não é inteligente pensar assim, Salomão vai dizer. Foram incapazes de traduzir o evangelho para uma nova geração. Essas igrejas centenárias fecharam as portas porque perderam vitalidade, enfrentaram declínio de membros, envelhecimento sem renovação geracional, enfraquecimento da missão e, em alguns casos, o golpe acelerador da pandemia também fez com que elas tivessem maiores prejuízos. Por isso, revitalizar uma igreja é urgente. Primeiro, para não morrer. Segundo, para recuperar a saúde espiritual e relevância. Reverter o nominalismo, fortalecer a liderança e o discipulado e voltar a ser uma comunidade viva, capaz de alcançar o presente e garantir o futuro. Essa era o nosso desejo em 2023, quando a gente escreveu um projeto para essa igreja chamado Uma Igreja Possível. Naquela ocasião nós tínhamos um culto funcionando nessa igreja, bastante esvaziado. Pela graça de Deus, hoje nós temos 2 cultos muito cheios nessa igreja. Não estou dizendo que estamos sendo bem-sucedidos e nem que descobrimos uma receita de bolo. Só estou dizendo e contando para a minha igreja que nós estamos tentando fazer com que esta igreja, que é a primeira igreja de São Paulo, continuar relevante em 2025. Alguns... 26, obrigado. 25 já passou, inclusive. Já estamos atrasados. Se for para 25, já está errado. Alguns fatores, que são fatores que devem nos alertar se uma igreja precisa ou não revitalizar. Repara bem, aqui eu vou usar três pastores adventistas especialistas em revitalização de igreja. O primeiro deles, eu vou pôr fotos deles, tá? E fotos da tela deles. O primeiro deles é o pastor Alex Palmeira, ele é vice-presidente da Southern New England Conference lá em Boston, um brasileiro que teve um trabalho com revitalização de igreja no Brasil muito bem sucedido, pregou aqui para nós um sábado do ano passado. E numa das reuniões da Associação Paulistana, ele foi nosso convidado para nos ensinar aos pastores como revitalizar uma igreja. E os fatores que ele colocou como motivações para revitalizar uma igreja são esses 7 aqui, olha, põe a tela para a gente. Primeiro, se uma igreja, pode pôr essa tela para a gente, isso. Olha só, quando uma igreja precisa ser revitalizada? Quando ela perdeu a visão, quando ela tem uma cultura de manutenção, quando ela pensa para dentro. Quando todo o pensamento dela e as estratégias dela são para a manutenção dos membros, e não para alcançar quem está lá fora, mas para manter isso aqui. Quando a preocupação da igreja está apenas na manutenção dos seus membros, a preocupação está apenas aqui, ela está precisando ser revitalizada. Segunda, falta de práticas espirituais. Quando não há discipulado, quando não há disciplinas cristãs, quando não há participação nos grupos de estudo, escola sabatina, ela precisa ser revitalizada. Quando tem falta de líderes, quando há falta de líderes, ela precisa ser revitalizada. Quando não fazem discípulos que fazem discípulos, quando não tem um plano discipulado, ela precisa ser revitalizada. Quando os recursos são escassos ou mal aplicados, ela precisa ser revitalizada. Quando a sua liturgia é descontextualizada, ou seja, quando a gente tem uma liturgia dos anos 80 em 2025, ela precisa ser revitalizada. Quando a estrutura organizacional é muito pesada, quando tem uma estrutura de liderança muito pesada, muito burocrática, muito complexa, quando é muito difícil tomar decisões, ela precisa ser revitalizada. Agora eu vou colocar a próxima foto. É uma reunião que nós tivemos com todos os pastores da União Central Brasileira no UNASP. E, na realidade, toda a divisão sul-americana. E o orador nessa foto é o pastor Gerson Santos. Ele é vice-presidente, secretário da Associação Geral. Brasileiro, trabalha na Associação Geral em Maryland. Ele colocou aqui razões por que uma igreja precisa ser revitalizada. Olha só. Quando você pensa cada vez mais que novas ideias são ruins, a igreja precisa ser revitalizada. Quando a cabeça das pessoas é assim, vamos inventar coisa nova, tudo que é novo é ruim, essa igreja precisa ser revitalizada. Eu estou dando aqui orientações da igreja. Segundo, quando o copyright das suas músicas são de outra era, quando o que se canta na igreja é de outra era, precisa ser revitalizado. Não sou eu que estou dizendo. É o secretário da Associação Geral da Igreja Adventista Mundial. Terceiro, quando todos do seu time têm a sua idade, quando a liderança é tudo da mesma idade, não tem mais novos. Sábado passado a gente ordenou aqui 3 anciãos das novas gerações. A gente está tentando mexer a intencionalidade em cada coisa que nós temos feito aqui nos últimos 3 anos. A método, a teologia, a filosofia por trás de cada passo dado desta igreja nos últimos 3 anos.
Não são ideias tomadas sem fundamento e sem razão. Há uma intenção por trás de cada atitude que a gente toma aqui. Quando mudanças os tornam cansados. Não, chega, pastor, não dá mais para mudar, a gente já mudou muito. Precisa revitalizar essa igreja. Quando suas emoções dominantes com relação à cultura são negativas, quando tudo que é do âmbito não religioso para você é do demônio, aí você precisa se converter e a igreja precisa revitalizar. Próximo. Aqui é o próprio pastor Gerson citando Bill Esson. 8 sinais de que uma igreja está morta. Quando perdeu o senso de missão. Quando ela já não vive mais para fazer missão, ela vive só para se manter. Porque nós temos a verdade e a gente quer viver aqui no nosso reduto de santos. E todo mundo que vem aqui que não é santo que nem a gente é um problema para a gente. Porque ele pode contaminar a gente. O mundo está entrando na igreja. Quando você ouve essa expressão, precisa revitalizar. Quando existem primariamente para oferecer companheirismo. Quando a igreja só existe como um coletivo para oferecer companheirismo, ela precisa revitalizar. Quando esperam que o pastor seja focado no cuidado dos membros. Quando pensam que o pastor é o único que tem que estar focado no cuidado dos membros. Quando os membros não cuidam de si mesmos, precisa revitalizar. Quando desenvolve ministérios para atender a necessidade apenas dos membros. Quando não tem a mínima ideia da necessidade dos de fora. Quando não entende como é a vida secular lá fora. Quando estão enfocados no passado mais do que no futuro. Quando a gente fala assim, essa igreja já foi boa. Essa igreja era grande. Essa igreja era especial, essa igreja era uma referência. Quando todas as glórias dessa igreja estão lá no passado, e ela não pensa no futuro, ela não está olhando para os próximos 100 anos, ela só olha para os anos que passaram, ela precisa ser revitalizada. Quando sempre evitam vários tipos de conflito. Pastor, se a gente for mudar, a igreja não vai gostar, vai ter problema, vai dar conflito, melhor não mudar. Vamos permanecer no status quo, vamos conservar. Como está para evitar problema, precisa revitalizar. 8º. Quando estão mais preocupados com o orçamento do que com as conversões. Pastor, está muito caro investir em missão. O nosso dinheiro aqui é para missão, irmão. Os dízimos e as ofertas são para missão, para o avanço do evangelho. Essas são razões do porquê revitalizar. Como é que estava a nossa igreja, então? Depois desse sinal, olha só, a gente fez um diagnóstico da igreja central, que eu quero compartilhar com vocês. Apenas um dos itens do nosso diagnóstico. Um dos itens, apenas um. Nós fizemos um diagnóstico em 2023 geral da igreja. Apenas um dos itens para que você saiba. Coloca na tela para a gente, por favor. Os últimos 5 anos, foi feito em 2023 o diagnóstico, tá? Então, os últimos 5 anos compreendem 2019 a 2023. De 2019 a 2023, entraram na igreja, através de batismos e transferências, nos 5 anos, 425 membros. A gente evangelizou, batizou, teve ano que batizou 60 pessoas, teve ano que entrou gente que se transferiu para cá. Em 5 anos, de 2019 a 2023, entraram 425 pessoas, mas saíram 413. Em 5 anos, o nosso crescimento real foi de 12 pessoas, 2,5 por ano. Batizou 50 no ano, mas cresceu 2,5. Porque entrou 425, saiu 413. Tem alguma coisa errada. E eu não estou dizendo que resolveu isso, não. Eu estou dizendo que a gente está tentando encontrar uma maneira de mudar esse cenário. É uma igreja que precisava ser revitalizada. Alguma coisa precisava acontecer. Não estava num bom caminho. E eu não tenho receita de bolo. Eu estou orando para o Espírito Santo guiar a gente, porque eu não tenho receita de bolo, mas eu preciso de vocês. Eu preciso dessa liderança da igreja. Não eu. A igreja precisa. Curiosamente, 45,30% dos que entraram tinham entre 0 e 29 anos. Sendo destes, 37% entre 19 e 29 anos. No meio destes, a evasão é de 10%. É baixa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, curiosamente. A nossa maior entrada nesses 5 anos foi das novas gerações. De 0 a 29, mas especialmente de 0 a 16. Ou seja, um crescimento orgânico. Os filhos da igreja, eles crescem, são filhos da igreja, se batizam. Aceitam a fé adventista. A nossa dificuldade estava sendo convencer o não crente a virar crente. Porque o que já é crente a virar adventista é fácil. O problema é ter uma igreja que conversa com o não crente. Porque para conversar com o não crente, a gente precisa ter linguagem. E para ter linguagem, a gente incomoda quem não gosta de não crente. Aí o trabalho não acontece. E aí a gente acaba virando um emperro do avanço do evangelho com as nossas ideias tacanhas.
Mas curiosamente a maior saída não foi entre os jovens, a maior saída foi entre as famílias da igreja, o público adulto. Há uma questão com as famílias. A gente precisa olhar para as famílias da igreja. A fase em constituição de filhos, a vida vai se tornando difícil para viver, a igreja vai virando segundo plano, o orçamento fica difícil, a vida fica difícil, a compreensão das coisas fica difícil, o casamento sofre com essa fase da vida, e a igreja vai se distanciando, as pessoas vão se distanciando da igreja. Esse é um diagnóstico da nossa igreja. Você precisa assistir os 4 episódios da série para entender as razões do porquê a gente está introduzindo assim. A gente não vai dar soluções aqui, mas ao longo da série a gente vai mostrar o que a gente tem feito. O texto de Hebreus diz que era costume de alguns deixar de congregar. Ainda hoje, alguns têm deixado de congregar. A gente enfrenta hoje o problema da secularização, o sagrado perdeu centralidade na cultura, a gente não vive mais numa sociedade absolutamente cristã. Então, ser cristão na sociedade que vivemos é viver numa tensão. E muitas pessoas abandonam a fé, porque adotam outras visões de mundo, que não a visão de mundo judaico-cristã. A principal delas, que tem sido um verdadeiro ataque à fé, à visão de mundo judaico-cristã, é a cosmovisão humanista. Há um problema de desinstitucionalização, as pessoas desconfiam das instituições. E porque desconfiam das instituições, elas querem não pertencer mais a uma denominação, uma confissão de fé que seja institucionalizada. Mas a instituição é algo que acontece em qualquer nível, em maior ou menor grau. Uma pequena comunidade que tem a hora marcada, CEP, CNPJ, ela é uma instituição. E o pior, às vezes ela é um negócio, porque a igreja que tem dono é negócio, não é igreja. Igreja que tem dono é negócio, não é igreja. O dono pode ser legal, pode ser saudável, pode ser transparente, mas no limite aquilo é um negócio dele. O outro problema tem que ver com o desigrejamento, as pessoas que dizem que amam Jesus, mas não suportam a igreja. E eu preciso dizer que sou solidário a essas pessoas. Não apenas solidário, mas convivo com elas. Não apenas convivo, como preciso dizer que concordo com praticamente todas as suas críticas ao ambiente da fé e da religião. Talvez sejamos nós que precisamos mudar mais do que elas, para que elas continuem querendo estar aqui. Talvez elas não estejam tão erradas, elas foram feridas, elas foram trituradas nessa máquina de moer gente chamada igreja. E feridas não querem mais congregar. Mas eu ainda acredito que o caminho não é abandonar a igreja. Eu ainda acredito que o caminho é fazermos igrejas melhores. E o que eu queria convidar você é para que a gente fizesse igrejas melhores, igrejas mais saudáveis, lugares de segurança para toda a gente, para o teu filho que não está mais aqui, entende? Pensar um pouquinho menos igreja para você e um pouquinho mais igreja para ele. Senão a gente vai morrer. A religião pode adoecer, a religiosidade pode ser muitas vezes tóxica. Hebreus reconhece isso. Havia medo, havia perseguição, havia cansaço. O risco em Hebreus não era o ateísmo, era um abandono silencioso, as pessoas iam deixando de congregar. O apelo do autor de Hebreus é, apesar disso tudo que vocês estão vendo na igreja, não deixemos de congregar. Para reverter essa realidade é necessário nos preocuparmos em ser e fazer igrejas mais saudáveis. O texto de Hebreus nos dá uma razão saudável para congregar. Olha o verso 23, eu quero encerrar convidando você de volta ao texto. Vem comigo, verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É no compartilhar a fé que nós renovamos a esperança. É no compartilhar a fé que nós reforçamos a confissão de fé, a doutrina dos apóstolos. É aqui, no congregar, no conviver, no reunir. É nesse lugar que a gente chama de igreja visível, que quando nos reunimos, a gente renova a esperança. Você chega aqui desesperançado, desistindo, não aguento mais. E aí você olha para o lado e tem um irmão que está sofrendo mais que você, mas que ele ainda não desistiu. E ele olha para você e fala assim, não desiste não, meu irmão. E você volta para casa falando assim, puxa vida, eu já não ia na igreja, mas eu fui e foi bom. Eu fui e o sermão do pastor não foi legal, foi longo, mas um irmão me abraçou. Porque a igreja não é isso aqui que eu estou fazendo aqui. Igreja é o que vocês estão fazendo juntos aí. Nós.
É o congregar que traz reforço da esperança, renovação da esperança, mas também renovação da fé. É aqui que a gente reaprende as doutrinas que esquecemos. É aqui que a gente tira as dúvidas que temos. Verso 24. Segunda razão para congregar. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A comunidade existe para o desenvolvimento do amor. O amor é um elemento exclusivamente comunitário, não há como desenvolver amor sozinho. É no conviver com o diferente, com a pessoa difícil, com as divergências de ideias, que nós desenvolvemos o amor uns pelos outros. A igreja é esse laboratório do reino, onde Deus nos ensina a amar não apenas os fáceis, mas os reais. Você vai se machucar aqui sim, mas você também vai ser curado aqui. É que nem um parquinho, não é? Quando a gente é pequeno, se a gente tiver medo de se machucar, a gente não brinca, não se diverte. É claro que há limites para essa dor. É claro que precisa ser um ambiente de segurança, de falhas controladas. Mas é um lugar de falhas, porque se fôssemos perfeitos já estaríamos no céu. E se você acha que a igreja é um lugar imperfeito, ela é imperfeita porque você está aqui dentro. Porque eu estou aqui dentro. Porque nós somos imperfeitos, e é nós que fazemos desse lugar um lugar imperfeito. Somos nós que fazemos desse lugar um lugar imperfeito, porque somos imperfeitos. E é nessa comunidade de imperfeitos que a gente tenta se melhorar um ao outro, com amor, com a prática do amor e das boas obras. A igreja é um laboratório do reino, onde Deus nos ensina a amar não apenas os fáceis, mas os reais. É aqui que aprendemos paciência, é aqui que aprendemos perdão, é aqui que aprendemos escuta, é aqui que aprendemos reconciliação. Não existe cristianismo maduro sem comunidade, porque o fruto do Espírito só cresce no terreno relacional. Por isso a razão de ser da igreja visível, que se reúne em nome do Cristo. Verso 25, última razão. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia do Senhor se aproxima. Hebreus entende algo profundamente humano. Há dias em que a fé fica fraca demais para se sustentar sozinha. Há semanas em que o coração perde o fôlego. Há momentos em que a esperança parece ruir. E é exatamente nesse momento que a comunidade se torna um lugar de segurança. A igreja nos oferece ar quando a gente já não está mais conseguindo respirar. Ela nos empresta esperança quando a nossa esperança já acabou. Quando pensamos em desistir, são nossos irmãos que nos lembram: aguenta firme, só mais um pouquinho e ele vai voltar. Você entende onde repousa a esperança da igreja? O autor de Hebreus está dizendo: vem para cá, porque aqui a gente é uma comunidade de maluco, que está olhando um para o outro e falou assim: não desiste não, porque o dia está próximo. Quanto mais o dia se aproxima, mais necessário é que a gente se una, porque a gente precisa lembrar, é só um pouquinho mais. Isso tudo vai acabar. Não desiste agora, meu irmão. Você vai desistir na reta final. A gente já aguentou tudo isso junto, você vai desistir agora? Não. Admoestar aqui não significa repreender com dureza, mas encorajar com amor. Esse admoestar é sobre encorajar, não sobre advertir. Uma igreja saudável é o lugar onde alguém percebe sua ausência quando você não vem. Uma igreja saudável é onde ninguém sangra sem ser visto. É onde a fé é carregada em conjunto. A organização da igreja, a formalização, ela é inevitável e necessária. A instituição das igrejas visava preservar a unidade do corpo de Cristo e promover o bem-estar espiritual dos crentes. Ellen White vai dizer no Atos dos Apóstolos, página 185, ela diz assim, abre aspas: como importante fator do crescimento espiritual dos novos conversos, os apóstolos tiveram o cuidado de cercá-los com a salvaguarda da ordem evangélica. As igrejas eram devidamente organizadas em todos os lugares, da Licaônia e da Pisídia, onde houvesse crentes havia igreja. Eram indicados oficiais para cada igreja, e ordem e sistema próprios eram estabelecidos para que se conduzissem todas as atividades pertinentes ao bem-estar espiritual dos crentes. Sabe por quê que o Espírito Santo conduziu os apóstolos a organizar, a instituírem igreja visível? Para garantir o bem-estar espiritual dos crentes, não por outra razão.
é para garantir o bem-estar dos crentes que nós existimos como igreja. Eu encerro lendo a nossa visão para esse quinquênio, desde 2023 a 27. Ela diz assim: ser uma igreja possível, promovendo para todos e de todas as gerações encontros com Cristo no centro da cidade de São Paulo. É isso que queremos ser como igreja. Uma igreja possível, por reconhecermos ser a igreja um lugar de reestabelecimento para seres falhos e, portanto, recusamos a utopia do ideal, sem arrogância, sem apelo ao primitivismo apostólico e sem colocar assim em risco a unidade do corpo de Cristo, representado globalmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Possível, pois continuamos acreditando na busca por ser uma igreja melhor que se pode ser, dentro do contexto de época, tradição denominacional e cultura organizacional global e local. Possível, porque queremos permanecer sendo uma alternativa para os que já não adotam uma cosmovisão judaico-cristã, ou ainda para os que já não acreditam mais na instituição religiosa. É isso que queremos ser neste lugar. Para todos, ser um lugar de segurança para qualquer ser humano que esteja em busca de um encontro com Cristo. Um lugar de segurança é aquele que reconheça as existências e garanta voz aos que existem. Nós queremos que todos que aqui se acheguem existam, e existir é dar voz. Quando a gente diz que a pessoa é bem-vinda, mas ela tem que ficar em silêncio, a gente não está garantindo a sua existência. A gente precisa ser um lugar de segurança para todos. Para todas as gerações. Porque somos uma igreja, ou éramos em 2023, uma igreja mais 60 mais do que 30 menos. Hoje a gente já reverteu esse quadro. Já somos uma igreja mais 30 menos do que 60 mais. Mas em 2023 éramos uma igreja mais 60 mais do que 30 menos. Isso nos diz muito sobre o foco como comunidade e nosso foco missional. Para tanto, entendemos que precisamos ser uma igreja possível para todos, uma única família em Cristo, um lugar possível para todas as gerações. Precisamos buscar a excelência e o encantamento para as nossas crianças. Precisamos ser um lugar de excelência e encantamento para os nossos adolescentes. Precisamos ser uma igreja disposta a dar voz e espaços de protagonismo para a nossa juventude. Precisamos ser um espaço de apoio à vida adulta, às famílias, aos casais, às demandas do homem e às demandas da mulher. E precisamos ser o melhor lugar para acolher, cuidar e desfrutar da companhia daqueles que estão na melhor idade, promovendo encontros com Cristo, porque o encontro com Cristo transforma e liberta. Somos uma igreja urbana, plantada na maior cidade da América do Sul, do hemisfério sul do planeta. A pressa e falta de tempo são características dessa cidade. São muitos os desencontros e mesmo os encontros são apressados, quase como esbarrões em um cruzamento. Assim sendo, queremos ser um lugar de encontro entre Cristo e a pessoa em busca. Nos evangelhos, esses encontros aconteciam nas ruas das cidades, e histórias eram transformadas a cada encontro com Cristo. E queremos ter Cristo no centro. Somos uma igreja cristocêntrica, e acreditamos na centralidade de Cristo em todas as áreas de atuação da igreja, inclusive na nossa hermenêutica e no nosso entendimento das Escrituras. É à luz de Cristo que entendemos a Bíblia e não o contrário. Por isso, eu ainda acredito em uma igreja possível. Não porque a igreja nunca falha, mas porque apesar das falhas, ela ainda é o lugar onde Deus reúne os cansados, sustenta os fracos e reacende a esperança. A igreja é imperfeita, mas ela é necessária. É o corpo ferido que ainda cura, é a casa onde há mesa, é o lugar onde gerações se encontram, para lembrar que Cristo não nos chamou para andarmos sozinhos, mas para pertencermos a uma comunidade de fé. Que Deus nos abençoe e nos encoraje, e que o Espírito Santo nos guie a sermos essa igreja no centro da cidade de São Paulo. Podemos orar? Feche seus olhos, assim como você está. Senhor Deus, muito, muito obrigado porque o Senhor é bom com a gente. Obrigado porque a despeito das nossas falhas, a despeito de sermos quem somos, o Senhor nos ama. E porque o Senhor nos amou, o Senhor nos ensina a amar. E a escola que o Senhor escolheu para aprendermos a amar é a comunidade de fé, o corpo de Cristo, a assembleia da igreja, esse lugar que aqui estamos. Que a gente não abandone o congregar, que a gente não abandone a esperança, que a gente continue admoestando uns aos outros, ainda mais agora, que mais perto está a tão sonhada e esperada volta de Cristo Jesus. Que os nossos encontros aqui sejam renovadores dessa esperança, e que a gente não deixe que ninguém desista. É o que eu te peço por Jesus, amém. Que Deus te abençoe, um feliz sábado. Convido você a nesse momento a refletir nessa canção final que vamos cantar aqui. Você passou alguns momentos sobre a graça, você esteve sobre a graça, as asas da graça, né?
Você foi exortado à prática do amor e viveu momentos de comunhão. Vamos cantar graça, amor e comunhão, essa verdade que é atemporal e que nos alcança. Graça, amor e comunhão. Cantemos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito de Deus em nós, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito em nós estejam para sempre, eternamente. Amém. Amém. Tenha um sábado feliz.